Lá é um hospital público, é um hospital de uma universidade federal, então lá é um lugar para você se aprender, você acabou de falar. Lá é um lugar de pesquisa, extensão e também atendimento. Partindo desse princípio, qual que é os principais pontos assim, de diferença de um hospital veterinário público, que é esse caso, e um hospital veterinário privado? Né? Porque o hospital veterinário privado ele vai pensar em lucratividade sempre. Ele não tem que ensinar ninguém. Né? E isso impacta muito dentro do hospital público? Impacta em alguns pontos. Por exemplo, às vezes a nossa consulta... O impacto o principal impacto que eu pensei é você botar um estudante para fazer uma consulta e ele sair lá desagradado. Sim. Né? Não, isso não acontece. Pelo seguinte, o estudante ele vai participar da consulta, mas não é ele que vai tomar a decisão. Sob supervisão do... Isso, sempre ele vai estar supervisionado ou por um residente, né? Geralmente um residente que já tem no mínimo 1 ano ali de hospital, e pelos professores. Então, por exemplo, quando é um caso simples, que o médico veterinário residente ele consegue resolver, ou até eu estou falando no início, porque os nossos residentes, assim, graças a Deus, eu acho que o programa de residência também da UF dá uma bagagem para os caras que eles saem feras de lá. Então, mas quando tem algo diferente, algo mais complexo, ele vai ter o suporte do professor, né? Para poder tirar as dúvidas, para poder discutir. Mas eu acho que impacta em alguns pontos que, quando você leva, por exemplo, num hospital particular, você vai ser atendido por um profissional apenas, né? Que já vai te atender. Então, geralmente, esse atendimento é um pouco mais rápido. O nosso atendimento ele demora um pouco mais, ele tem toda essa parte de discussão, porque a gente também tem que prezar bastante pelo ensino, né? Então, basicamente, eu acho que de impacto é isso. Seu animal ele vai ser avaliado por mais pessoas. Então, tem essa diferença. É o mesmo sistema que acontece na medicina humana. Se for num hospital escola normal aí, geralmente você vai ser atendido por um estudante de medicina do 8º período, com a supervisão de um residente e um professor, caso precise. Então vamos falar dessa diferença do hospital federal humano e um veterinário. Qual que é a chance de um dia se tornar 100% gratuito o hospital veterinário? Olha, eu acho que a gente tem alguns hospitais veterinários, né? Porque o humano né? No caso aqui... O grande problema é que, assim, se você olhar, tem uma verba considerável, né? Destinada para a saúde, né? Uhum. Então, inclusive, é uma das maiores que é destinada. Agora, para a saúde animal, infelizmente, a gente não tem isso ainda. Essa verba que vem para os hospitais veterinários é uma verba de funcionamento. É para você manter as suas aulas de graduação. Não é para você fazer atendimento gratuito, nada disso. A gente acaba fazendo porque a gente consegue, através da estruturação, unir o gestão agradável, eficiente. Né? Mas, teoricamente, não precisava. Por exemplo, qual que seria a resposta para o nosso hospital? Quantos atendimentos o Hospital Veterinário da UF precisa realizar para que tenha aulas de qualidade? Essa seria a resposta. Aí eu vou te falar que, dependendo da aula, é 2, 3 atendimentos. Vamos colocar que a gente tem 4, 5 disciplinas por semana. Se eu colocar 4 atendimentos, 5 disciplinas, né? São 20 atendimentos por semana. A gente atende 80, 90 por dia. É muito pouco. E onde está a diferença? Né? Então, essa diferença aí, ela tem que sair de algum lugar. Né? Então, é por isso que o recurso ele precisa vir de algum lado. Agora, se chegar, por exemplo, chegar uma verba pública maior do que essa... Então, não faz parte do orçamento do SUS. Não faz parte do orçamento do SUS, de forma alguma. Uhum. Tá? E tanto é que a gente recebe, não pelo Ministério da Saúde, mas pelo Ministério da Educação, que é justamente para a formação dos alunos de graduação, né? Legal mas que você falou. Eu acho que, tipo assim, nem sei até que ponto que vale a pena não cobrar também. Porque, igual, você já tem um atendimento social que é amparado pelos clientes que têm condição de pagar. Por mais verba que você receba, se você conseguir cobrar, você vai elevar a quantidade de atendimento que você consegue fazer. Consequentemente, você tem, por exemplo, agora você tem especialidade. Você comentou, com 5 atendimentos por dia, você já conseguia manter as aulas da graduação. Mas hoje em dia você tem um aluno que sai muito mais completo. Se ele participar de 90 atendimentos dia ali, lógico que ele não vai ver tudo, mas casualística é para todo lado. Laboratório sendo fomentado, especialidade, endócrino e tudo mais, não sei. Mas essa diferença de onde sai a verba, eu acho que é o ponto principal para não acontecer isso por agora, né? Um sai da saúde, o outro da educação. Cara, e o que eu vejo é o seguinte, Como se zoonose não fosse parte veterinária, né, Vinícius? Vamos falar sobre isso semana que vem. Daqui 15 dias, né? Vamos falar
varíola dos macacos. Vamos trazer um médico aqui pra falar sobre SUS e zoonose no próximo episódio, viu, moçada? Top. Mas é isso. Eu acho que assim, tem como ser gratuito, desde que... Alguém precisa pagar. Alguém precisa pagar. É simplesmente Exatamente. isso. É E isso você aí. não anima, né, Vinícius? Tô de boa, cara. Tô apertado. Por esses agora dias, não vai Mas ter eu vou jeito. ver. Vou ver, eu falo pra vocês. Mas é bacana a gente conversar sobre isso, porque tem muita confusão, né? O pessoal fala, pô, que é um hospital público, né? Só que é um hospital público que não recebe Chilique dinheiro na público recepção, para né? executar esse tipo de atendimento, né? Todo mundo que já foi lá no hospital veterinário já viu pessoas dando chilique e reclamando que tinha que pagar o... Elas vão achando que realmente é um mas hospital público. Aí então vai lá e faz num particular e compara o preço. Realmente é cobrado para poder manter, não é muito... Mas o muito hospital provável veterinário essa dá confusão lucro. acontece porque ela Isso, sabe que o peraí, hospital humano é acabei de gratuito. fazer uma pergunta muito importante. Foca nisso. Hospital veterinário dá lucro? Tá, vamos complementar a sua pergunta. Um hospital veterinário de Universidade Federal. Exatamente. Tá. Não. De forma alguma. É sim. Muito tudo pelo que entra contrário. é A reinvestido. gente tá sempre... Correndo atrás. Se eu tivesse dinheiro disponível, o hospital veterinário melhorou consideravelmente. Mas se eu tivesse dinheiro disponível, com certeza ele estaria muito melhor. Lógico. Né? Então a gente tem muita coisa para melhorar ainda. Deixa eu te Mas, fazer mas vocês hoje, vocês têm capacidade, por exemplo, de quitar a dívida com insumo, por exemplo? Tipo assim, de pagar o custo fixo de vocês todo ali, pagar energia. A energia vocês não pagam. Não, também. é a universidade. Mas é você pagar seus custos e sobrar um pouquinho para reinvestir e implementar melhorias no hospital. Isso aí já existe, essa condição, que seria como se fosse um lucro. A gente... Depende muito do ponto de vista, né? Porque, por exemplo, quando você está trabalhando num lugar que você não tem a condição de trabalho adequada, eu não vejo que isso é um lucro. Isso é uma manutenção. necessidade de manutenção, entendeu? Sim. Então, assim, se você for lá olhar, o hospital reformou tal lugar, o hospital reformou outro lugar. Realmente, a gente reformou, porque a gente precisa melhorar. Né? E a gente vai continuar reformando. Não, então, mas porque isso aí mostra que tem uma tendência de crescimento, nem que Sim, seja com certeza. de estrutura, Com qualidade. certeza. E quando aumenta a estrutura, também aumenta o custo do hospital. Isso. Quando você vai tornando a coisa melhor, você vai ter mais máquina estragando, vai ter mais parede pra pintar. Pois vai é, mas ter se mais... a máquina tá estragando é porque ela tá trabalhando mais. Por que ela tá trabalhando mais? Porque tá tendo mais casos, porque tá entrando mais dinheiro. É uma escala, cara. Mavcast filosofia. Tomara Não. que estrague mais máquinas mesmo, porque é assim que tá... Ó a alegria do significa que Diego. ele tá usando. Diego. Não, o cara jogando praga aqui, pô. Não, Remédio na boca. se tá estragando é porque tá usando, Você cara. falou do mel dele? Aí, ó, ele devolveu. Não, o mel dele é excelente, cara. Eu vou Oferecimento. O mel da Apiário Girassol, né? Isso.